a dois, no caso da educação, né? A gente falou da saúde para a educação. A educação pública, ela é boa. Não estou fazendo piada, não, mas acontece. Qual que é boa? No caso aqui, vou citar um exemplo, a Amélia Rodrigues. A Amélia Rodrigues, há um tempo atrás, faz bastante tempo, ela foi tida como a segunda melhor educação da Bahia. Aí, a Amélia Rodrigues, a gente foi olhar, aí verificou o que foi, por causa da escola das freiras, você conhece, né? Conheço. A melhora foi por causa da escola das freiras. Aí, que é uma escola mista, pública particular. A educação... Recebe subsídio. Ela é pública particular, mas é praticamente particular. A educação é excelente, já vi lá, realmente é boa, católica, né? Freira. Aí depois surgiu a escola militar aqui também, melhorou o ensino. Os professores da escola militar é o mesmo da escola pública, mas a escola pública é horrível. Ou seja, a melhora é a disciplina da escola. Você vê, as melhores escolas são as privadas, exceto as militares. A melhor escola da Bahia, se não me engano, é a escola militar. Aí depois você vem o Helios, de Feira de Santana. Aí fica difícil. No caso, um aluno do Helios, o pior aluno do Helios, o menos que tem menos proveito, é melhor do que o melhor da escola pública, exceto os militares, entendeu? Agora, existe uma tendência a querer cortar a escola militar. O que você acha disso? Na verdade, a gente tinha que aumentar. Porque, assim, por mais que tenha, porque lá tem muitos alunos ainda que são meio turrão, meio desobediente, eu vejo. Porque, assim, ó, nada mais é. Eu acho lindo, tem estados no Brasil que os alunos, quando passam uma viatura, eles param e batem continência para os policiais. Isso é o quê? É resgatar o respeito. O colégio militar, o que é que acontece? Lá tem policiais aposentados, que passou por uma disciplina mais rígida, certo? Normalmente, os filhos desses militares têm uma educação de excelência também. Por quê? Porque ele pôs o ritmo da vida toda dele para que os filhos pudessem seguir. Então, assim, ó, essa coisa de querer acabar com o colégio militar, eu acho que é uma afronta à sociedade. Eu acho que todos os colégios, e de base, para mim não era para pegar só do 5º ano, 6º ano. Se você colocasse colégio militar, por exemplo, Arlindo Ferreira, criancinhas, você pegar essa base. Porque tem meninos aí que já estão na 5ª, 6ª série, ele passou por um período de turbulência, que infelizmente até dentro das próprias famílias. Quando ele chega nesse colégio, ele está meio complicado de, vamos dizer assim, de adestrar o menino. Está meio birrento. Então os professores ainda têm problema, mesmo dentro do colégio militar. Mas você vê um respeito a mais. Assim, não que minhas filhas nunca foram desobedientes, mas já passaram pelos colégios militares e o comportamento dela, até de gostar mais de ir para a escola, de ter os professores mais juntos. Hoje tem os que elas chamam de tutor, tem os tutor preferido, aquele pessoal que chama e conversa para respeitar. Porque assim, na minha época, minha mãe nunca foi na escola brigar com o professor, não. Na minha época, a minha mãe falava, o professor ali, eu fiquei no colégio, o professor é meu pai, é minha mãe. Quantas vezes eu fiquei de castigo de joelho? Vá botar um menino de joelho hoje, que tem conselho tutelar, tem isso, tem aquilo. Mas assim, tem coisas que acha desumanos. É desumano fazer isso. Mas infelizmente o ser humano, se ele não tiver uma educação, tudo tem que ser forçado. É a mesma coisa no trânsito. Se você não tem uma lei que dê uma multa no cara, ele vai avançar sinal vermelho, ele vai fazer baderna. Então o ser humano ele tem que ser educado para fazer o certo. Então, em relação ao colégio militar, é lutar por mais colégios militares. Aqui temos dois, né? Porque assim, até os professores hoje se sentem mais seguros dentro dos colégios militares. Por quê? Porque ali não é só simplesmente porque ali tem esses policiais. É porque assim, os policiais chamam, até eles, eu acredito que até os professores aprendem mais. Hoje os professores nos outros colégios estão vulneráveis a tudo.
Aquele Sérgio Cardoso, antes de se tornar militar, acontecia de tudo ali. Era aluno armado. Foi armado, tiro. Ponto de droga dentro do colégio. Foi. Até filmaram e rodaram em tudo que é canto, né? Então, aquilo ali mudou. Então, é visível a mudança. Por que não criar mais o que está dando certo? Então, a tendência da gente é lutar por mais escola militar, sim, no município. E quanto ao trânsito? O que é que você acha do trânsito de Conceição do Jacuípe? É como a gente fala da política. A gente depende do povo. O povo tem que mudar. O povo tem que mudar. Eu paro em todas as sinaleiras. E por muitas vezes eu tenho uma motinha velha que está ali do lado. Por muitas vezes já me empurraram, porque acha que eu não vou parar. Mas eu paro. Falta educação. Hoje não tem como se chama o espardal aqui, né? Se tiver... Ah, Paulo, é necessário colocar? Não. Se você tiver educação. A educação vem da gente. É respeitar quem está passando na faixa. Não é mais organizado, infelizmente, como na política, por uma falta de cultura do povo, de fazer o que é certo, de votar no que é certo. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Porque assim, talvez seja um eleitor meu que esteja ouvindo e se chateie comigo, mas está certo? Será que uma hora eu não vou estar precisando atravessar? Outra coisa é uma desorganização em relação... Nós temos passeio que ninguém passa. Supermercado, armazém, mercadoria, tudo em cima do passeio. O pessoal é obrigado a passar por cima da pista. Os ciclistas... E com essa reforma, cada vez fica pior da BA aí. Aquele acostamento, a pista fica mais alta, o acostamento sempre mais baixo. Quando o pessoal tenta subir aquela rampinha, eu já vi um monte de gente cair na frente do carro. Por quê? Porque às vezes tem carro, fica só uma entre a pista e o carro para o ciclista passar. Então a mobilidade de Berimbau, fora a educação da população, falta investimento e uma atenção melhor também do poder público. O que é que já devia ter sido criado em Berimbau? Que a Guarda Municipal não é para isso. A gente já tem um posto do Detran. Por que não criar um órgão fiscalizador de trânsito? É o seguinte, tem uma lei que já foi aprovada, já nem nessa gestão anterior, que é a Transjacuípe, que tem até a questão da guarda de trânsito. A Amélia, que é menor, tem guarda. Você vai lá, você recebe uma multa, tem o pessoal com aquelas abelhinhas, né? Aqui tem a lei, mas não está em prática. Aí, voltando a dizer, o vereador não tem de cobrar mesmo. Por exemplo, a questão do salário atrasado, o vereador chamar o prefeito, o gestor, para regular essa qualquer coisa, a gente vota o impeachment. Dá um susto. Né? Alguma lei tem para isso, né? Assim, é necessário cobrar. O povo está precisando dos vereadores atuantes. Em relação, você falou de salário atrasado. Tem como cobrar. Tem como cobrar, mas por que não cobra, Rubens? Porque, infelizmente, assim, ó, a oposição tem que existir, como eu sempre falei no meu partido. Se tiver um candidato a prefeito, e caso um dia venha ganhar, eu vou ser oposição aos maus feitos. Se for para a gente sentar e conversar em prol da população, a gente vai fazer. É como a gente tem lá no grupo, a gente tem a presidente do PL Mulher, tem os candidatos, tem secretário, e a gente lá, eu estou aqui hoje, mas a gente tem uma conduta de a gente não pedir voto. Eu estou pedindo voto para Paulo, a gente tem um grupo. Você não gostou de Paulo não, a gente tem aqui outros. E a gente fala que caso um ganhe, dois ganhem, seja feita a vontade de Deus. O salário é do vereador, mas o mandato é do grupo. Teve tal coisa lá na Câmara, a gente sentar e ver o que é melhor para a população. Não é simplesmente o interesse próprio, assinar e deixa o pau quebrar. Está faltando o vereador. Por exemplo, nós tivemos esses 4 anos, foi o pior 4 anos que teve depois que a gente tem a limpeza pública. Eu acho que passou 3 empresas de coleta de lixo até essa última. Eu não sou de desacordo que
alguém invista, acompanhe uma eleição e depois consiga ganhar uma licitação para estar lá dentro. Mas que trabalhe, que respeite o funcionário. Tem essa última aí, eu vejo e eu converso direto com aqueles meninos. Os meninos não têm uma luva. O vereador lá não vai fiscalizar, porque é de obrigação, não vai. Ah, porque é uma terceirizada, é de obrigação. A prefeitura é corresponsável, os vereadores são corresponsáveis por aquela terceirizada que está ali. Tem gente sem receber salário. O pessoal passa do horário, não recebe hora extra. Entra, quase todo dia entra um motorista num caminhão daquele, porque reclama disso, reclama daquilo. E os vereadores não estão lá com esse povo. Esse povo é dele, é esse povo que ele representa. Quantos estão aí? Dizem que estão sem receber, mas é obrigado a dizer que recebeu e bater palma e dizer que está tudo bem. E os vereadores sabem quem está sem receber ou não. Quantos funcionários, assim, eu acho que um vereador, até para a sua população, ele tem que ter em mão quantos funcionários tem direto pela prefeitura. Quanto está recebendo cada um. Fiscalizar em cada setor público, ver se realmente esse funcionário está lá exercendo a função. Mas ninguém sabe. As licitações acontecem aí, ninguém sabe. O povo tem que saber para onde está indo o dinheiro dele. Porque se falta no hospital, está indo para algum lugar. Infelizmente, nós temos também um projeto de que tem necessidade de, no nosso município, ter tanta casa alugada para secretarias. Não tem. A prefeitura tem terreno, por exemplo, no fundo da prefeitura hoje. Ali dá para construir todas as secretarias ali e sair dos aluguéis. Isso interessa a quem? Ao povo? O povo tem casas alugadas? Não tem. Infelizmente é o pessoal que se junta para fazer campanha, isso, aquilo, outro. É uma compra de voto. Para mim é uma compra de voto. E quanto tem de aluguel hoje em Berimbau? Quantos carros tem alugado que recebe tanto o carro como o motorista que às vezes é dono do carro? Por quê? Só por favores? Quanto de dinheiro aí vai para o lixo? A prefeitura tem condições de ter carros em cada setor, um carro para atender 2 setores? Tem. E se livrar do aluguel. Mas essa vai ser o trabalho de sempre. Eu vou ajudar. Tem pessoas hoje que vai lhe convencer que está tudo bem, para ele continuar lá no poder com o carro dele, com a casa alugada. E o que é para sobrar para o povo está indo pelo ralo. A saúde está do jeito que está, a educação está do jeito que está, o trânsito está aí. Vai fazer o quê? Se quem é para representar o povo estão sentados à mesa, negociando os seus interesses, então fica difícil. Tem que ter alguém de pulso, tem que ter alguém que bata de frente. Não é bater de frente para brigar, não. É para negociar, a gente vai negociar. É para o povo, as redes sociais estão aí. Ah, Paulo, mas você entrou, bateu de frente e não foi aprovado um projeto. Mas eu te mostrei porque não foi. Porque eu não negociei meu valor. Então, a pegada é essa. É o povo abrir os olhos e tentar ver o que é melhor para o município. Tem muita gente aí nova? Tem. E o eleitor também tem que prestar atenção. Tem muita gente nova, mas já está de comum acordo com algumas coisas. Tem muito novo aí que vai se dizer de novo, mas já está sentado à mesa negociando cargos de um e de outro. E não é para ser assim. Não é para ser assim. Quem tem mérito, eu digo sempre, Rubens. Quem está na prefeitura trabalhando hoje em tal setor, ele tem capacidade, ele trabalha em qualquer governo. Mas, infelizmente, nós vemos aí certa situação, porque da oposição, no outro não trabalha. Nós vemos aí as bandas mesmo, por São João. Ah, se for da posição, vem tocar. Se não for, joga de lado. Eu sempre briguei por isso. Eu já tive até pessoas que a gente não tem que veio me elogiar em um certo São João. Quando eu fui pro Facebook, eu digo, cadê esse pessoal? Ah, porque a oposição, eu acho até uma burrice do político. Porque assim, Deus veio para os bons são meus, eu vou atrás do que estão se perdendo. Então assim, se uma banda me apoia, a outra não me apoia, olha, eu vou trazer todo mundo para mim. Mas não, continua batendo, jogando fora, a cultura da gente indo embora. Por exemplo, nós temos hoje em Berimbau quem escreva esse Orino. É, Orino. Ele até fez uma poesia.
temos poetas, tantos velhos como jovens, mas são esquecidos. Você não tem uma feirinha para esse pessoal. A gente hoje tem aquele mercado, você não tem nada de cultura lá. Aquilo ali, por exemplo, era para funcionar todo final de semana, um samba de roda, uma capoeira. O pior é que acontece tudo na época de política. Nós estamos vendo aí, carro espalhado para tudo quanto é lado, traz médico de aparece tudo agora. Será que o povo só fica doente agora? Eu levei minha filha no hospital para tomar uma injeção que não estava dando no posto. Eu levei 3 horas da tarde para tomar uma injeção. Quando chegou em casa era 8 horas da noite. 5 horas passou no hospital para tomar uma injeção. Mas assim, eu já sei. Porque assim, eu tive um problema, não vou relatar, mas tive um problema com a gestão atual há alguns anos, quando eu era eleitor da gestão atual. Eu era eleitor. Tanto é que ela não sabe, talvez ela vai saber agora. Eu tenho uma filha com o nome Érica, exatamente por causa da Érica dela. Eu era apaixonado. Lá em minha casa, todo mundo era. Quem João do Feijão mandasse, meu pai, minha mãe e os outros irmãos seguiam. Quando surgiu ela aí com o partido, eu digo, é aqui que eu vou. Quando eu precisei, eu não precisei de bloco não, eu precisei de um serviço público. Me foi negado. Tem gente que fala, Paulo, você não gosta dela, é um problema particular. Não é particular, é particular se eu fosse pedir uma telha, um cimento. Eu fui pedir uma ambulância na época. Na época eu fui pedir uma ambulância e foi negada. Para minha esposa ter a minha Érica. Mas me foi negado. Aí eu tenho essa chateação. Mas no mais, se é para trabalhar, trabalha. O povo está carente, o povo merece, o povo precisa sorrir. E a maioria está chateada com um e com o outro. Ninguém nunca vai ser perfeito. Mas assim, ó, independente de prefeito, quem ajuda a governar é a Câmara de Vereadores. E se ele se abster, como eu vejo muito, tem coisas na Câmara, Rubens, que assim, eu sou sim, eu sou não. Tem um projeto, eu vou dizer ele não e o porquê, ou eu vou dizer sim. Eu nunca vou me abster, nunca vou ficar em cima do muro. Que isso não resolve nada para ninguém, é melhor não estar lá. Se você não sabe dizer um não, se dizer um sim. Às vezes o cara não quer mexer com um, não quer mexer com o outro, não voto em ninguém. Então tá errado, tem que se posicionar. Eu já vi diversas situações de coisas importantes e talvez aquele que se absteve tivesse votado, a coisa não tinha acontecido, mas se absteve. E a população que votou em você? Votou em você para você ficar lá sem uma significância? Então tem que ter atuação. Os vereadores têm que atuar. Aqui temos um áudio, Valdomiro, né? Aí, Lina vai passar esse áudio aí. Qualquer um pode mandar um